E aí, filósofos do Boteco, como vai? Aqui é o Rick Teu, trazendo mais uma temporada do Filosofia de Boteco para vocês. E no episódio de hoje, nessa nova temporada, vamos mergulhar fundo na cabeça de um dos caras mais complicados, mais complexos e, ao mesmo tempo, mais fascinantes da história da filosofia. Martin Heidegger. É um alemão que criou uma obra que é tipo um labirinto existencial, cheio de conceitos que parecem que foram escritos para te deixar com dor de cabeça. Mas relaxa, porque a gente vai descomplicar, ou pelo menos tentar. Hoje o tema é Ser e Tempo, a obra-prima dele. E olha, se você acha que a sua vida tá complicada, espera até a gente falar de Dasein, angústia e ser para a morte. Vamos nessa, vamos conversar sobre Martin Heidegger. Então, o Heidegger, ele nasceu em 1889 na Alemanha e morreu em 76. Ele foi um dos filósofos mais influentes no século passado, no século XX, mas também um dos mais polêmicos. O cara era foda, o cara era genial, mas ele tinha um passado meio merda, porque ele se envolveu com o partido nazista lá na década de 30. Isso é uma parada que até hoje dá pano pra manga, porque como é que um filósofo que fala sobre existência, sobre autenticidade, podia cair numa roubada dessas? Mas enfim, né? Cada um com seu cada um, e a gente está aqui para falar das ideias dele, não da vida pessoal. E as ideias são fodas, então bora lá, vamos entender qual que é a filosofia que Martin Heidegger nos legou. O grande lance que o Heidegger deixou é que ele queria responder uma pergunta que parece bastante simples, mas que na verdade ela é complexa pra caralho. O que é o ser? Não o ser humano, o ser vivo, mas o ser com S maiúsculo. É a essência de tudo que existe. Ele achava que a filosofia ocidental tinha se perdido nessa questão, desde os gregos, especialmente depois de Platão e Aristóteles. Para ele, a gente ficou tão preocupado em classificar as coisas, botar tudo em caixinhas, em etiqueta, que esqueceu de pensar o que realmente significa existir. E aí que ele propõe uma espécie de virada filosófica, que ele denomina de ontologia fundamental. Em vez de ficar discutindo o que é isso, o que é aquilo, ele quer entender o que significa ser no sentido mais profundo. E para isso ele foca no ser humano, porque segundo ele, somente o ser humano possui a capacidade de se questionar sobre o próprio ser. Isso ele chama de Dasein, que no alemão significa ser aí, ou seja, é o ser humano, é aquele que está jogado, entre aspas, no mundo, sempre se questionando, sempre indagando sobre o que significa existir. Então, o Dasein, né, esse ser aí, é o conceito central da filosofia do Heidegger. Ele usa essa palavra para falar do ser humano, mas não no sentido psicológico ou biológico. O Dasein é aquele que existe de forma consciente, que está sempre se relacionando com o mundo e se perguntando sobre o sentido das coisas. E aí que vem uma parada bastante importante. O Dasein não é um sujeito isolado, tipo um eu que está dentro da nossa cabeça observando o mundo. Não é o seu ego, a seus olhos que estão olhando o mundo. Não, o Dasein está sempre no mundo, envolvido com as coisas, com os outros, com as situações que o circunda. E aí que o Heidegger fala que o Dasein tem duas formas básicas, duas formas fundamentais de existir: a inautêntica e a autêntica. Na existência inautêntica, a gente vive no piloto automático, seguindo regras da sociedade, as expectativas dos outros, sem se questionar sobre o que realmente importa.
É tipo quando você entra no bar com os amigos, bebendo, e de repente percebe que só está repetindo as mesmas conversas de sempre, sem pensar no que está fazendo ali, só está lá por estar lá. É como se fosse um mecanismo que controlasse você e você só estivesse cumprindo checklists de uma lista. Já na existência autêntica, a gente assume a nossa finitude, a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. E é quando a gente para de viver no modo automático, no modo de zumbi e começa a se questionar: porra, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha existência? E agora que isso gera uma parada muito pesada, mas necessária: a angústia. Heidegger diz que a angústia é uma experiência fundamental do Dasein. Não é um medo de algo específico, mas é um sentimento de vazio, de estranhamento diante do mundo. É aquela sensação de que nada está fazendo sentido, de que a gente está sozinho no universo. E por mais que isso daí pareça deprê, o Heidegger acha que a angústia é importante, porque ela nos tira da existência inautêntica e nos coloca diante da nossa própria finitude. Somente com angústia somos incomodados e compelidos a sair de uma existência inautêntica, automática, zumbificada para uma existência de valor, de propósito e autêntica. E aí que entra o ser para a morte. É uma palavra única: ser, tracinho, para, tracinho, a, tracinho, morte. Ser para a morte. Heidegger fala que a morte não é só um evento que vai acontecer no futuro, mas é algo que define a nossa existência desde já. Somos o único ser, o único ente que sabe que vai morrer. E isso muda tudo. A morte nos lembra que o tempo é finito, que as coisas, os eventos são escassos, que as nossas escolhas têm consequências e que a gente precisa, temos o dever moral e existencial de viver e ter uma existência autêntica. É tipo aquela frase bem clichê de traseira de caminhão: viva como se fosse morrer amanhã. Só que no caso do Heidegger, é um pouco mais profundo. A morte não é um limite externo, não é algo que está fora e impede a gente de passar, mas é algo que faz parte da nossa essência. A morte é um evento interno, está internalizado em nós que vamos morrer. Então, passamos toda a nossa existência sabendo que vamos morrer. Somos seres para a morte, mas isso não deveria causar esse medo de, ai meu Deus, a morte vai me pegar. Não, viva de forma autêntica, porque você vai morrer. A vida inautêntica é um desperdício da realidade. Claro que o Heidegger não é unanimidade, não é a última palavra que o século XX, que a filosofia nos legou. Muita gente critica ele por ser difícil pra caralho de entender, por ser complexo. Ele até mesmo tinha pretensão de dificultar o acesso à própria filosofia, de forma que esses termos que ele desenvolve, né, o Dasein, né, o ser aí, é uma tradução que a gente chegou com muita dificuldade e nem é uma tradução, por assim dizer, correta. O Heidegger era contra a tradução. Ele desenvolveu os seus livros para serem lidos por alemães. Ele era contrário à tradução. Ele queria que a filosofia produzida no seu idioma ficasse ali, porque ele entendia que traduzir era corromper a ideia do autor original. E ele também foi bastante criticado por ter se envolvido com o nazismo, né? Isso é óbvio, né? As suas fotos em assembleias e reuniões do partido do Bigodinho sempre foram objeto de criticar a vida e a obra desse pensador, né? Será que essa vida autêntica, será que essa filosofia do Dasein, essa filosofia do ser para a morte não estaria contaminada com os preconceitos e mazelas da sociedade nazi-fascista, arianista? Bom, mas independente disso, as ideias dele continuam relevantes, continuam reverberando, continuam influentes. Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade existencial, de crise de sentido, de alienação, de medo da morte, tudo isso tem a ver com Heidegger, com o que ele discutiu e propôs responder.
E você pode pensar, será que a gente não está vivendo numa existência inautêntica? Será que você não tem uma vida inautêntica, não está no automático, com medo da morte, não se colocando de forma criativa e ativa, né? Será que você está vivendo atrás de likes, de status, de grana, sem parar para pensar do que realmente importa? Será que você está cumprindo os objetivos de terceiros e não os seus objetivos? Não está vivendo o seu propósito? Você está sendo um ser para os outros e não um ser aí, uma vida autêntica, com propósito, com significado, com sentido? Essa é uma reflexão, né? Então, galera, o Heidegger, ele nos faz pensar sobre o que significa existir de verdade. Será que a gente está no automático, no modo de zumbi, ou estamos assumindo a nossa liberdade, as nossas responsabilidades e a nossa finitude? E aí, você já parou para pensar e refletir sobre o que realmente importa na sua vida? O que realmente tem valor e significado na sua existência? Deixe aí nos comentários o que você achou. Curta, comente, compartilhe e lembre-se, a filosofia não é só para gênios, só para crânios, só para pessoas selecionadas, mas está para todo mundo que está disposto a questionar as coisas, questionar o que o circunda. Até o próximo episódio e não se esqueça de tomar uma gelada, tomar um Toddy, tomar um café, enquanto reflete sobre o seu Dasein.